Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa manhã para mais um devocional. Todo dia eu faço meu devocional e esses dias eu resolvi começar a postar o devocional. Mas eu gostaria de saber de você. Se você quer que esse devocional continue sendo postado todos os dias, você curte aí, tá? Curte ou comenta, tá bom? Mas só se você curtir, dando um joinha, a gente já sabe que a gente deve ou não continuar postando os devocionais. Não, a gente também não vai ficar sobrecarregando as plataformas aí da internet, né? Todos os dias. Bom, o devocional de hoje, ele saiu em João, capítulo 13. Ele diz assim: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam ceando e o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia que tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Aqui, Jesus está participando da ceia, ele se levanta da ceia, né? Da ceia da Páscoa, ele celebra a Páscoa um dia antes da Páscoa. E o texto diz que o diabo já tinha entrado no coração de Judas. É interessante, né? A gente participa da mesa do Senhor e a gente recebe a Santa Ceia. E quem vem sobre a nossa vida é o Espírito Santo, é a presença de Deus pelo corpo e pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que desce sobre a nossa vida através dessa Eucaristia. Exatamente, a palavra Eucaristia, ela significa comunhão, é uma palavra latim traduzida comunhão. Então, quando a gente recebe essa comunhão, essa Eucaristia na Santa Ceia, quem é para descer sobre a nossa vida é o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. Só que aqui diz que quem entrou no coração de Judas foi o diabo, e ele saiu para trair Jesus, para vender Jesus. O que eu estou aprendendo com essa lição de hoje, com esse devocional? Veja bem, observe o que é ter um temor a Deus e o que não é ter temor a Deus. Tem gente que tem temor e tem gente que acha que tem temor a Deus. Judas era discípulo de Jesus e ele achava que tinha temor a Deus, mas ele decidiu vender o seu líder, ele decidiu trair o seu líder. E ele não fez isso escancarado, ele fez isso às escondidas. E quando ele chegou no Getsêmani com os soldados, para identificar Jesus, ele teve a cara de pau de beijar Jesus. Olha, esse beijo de Judas ficou muito conhecido, não é verdade? Só que essa história, que foi real e verdadeira, ela me ensina algo. Quando Judas saiu para trair o seu líder, o seu mestre, o seu pai, porque o nosso líder é o nosso pai, pai espiritual dele, o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele saiu para trair Jesus, Judas foi sozinho. Nenhum dos outros discípulos acompanharam Judas. Por quê? Porque eles tinham temor a Deus. Quem tem temor a Deus tem atos de lealdade. Quem não tem temor não é uma pessoa leal. Aprenda isso hoje. Se você é uma pessoa que está convivendo com uma traição, alguém te enganou, algum amigo teu te enganou,
Você confiou nele um segredo, você confiou nele uma fala, você confiou nele a sua vida e ele saiu e te traiu, é porque ele, primeira coisa, não tem temor a Deus. Não tem temor a Deus. Bispo, eu estou sofrendo, bispo, porque eu confiei, eu acreditei nessa pessoa. Era uma pessoa de confiança. E olha o que essa pessoa fez comigo. Me traiu. Essa pessoa, ela foi desleal, porque ela não tem temor a Deus. As pessoas tinham temor a Deus. Então você vê que Judas, ele foi trair Jesus sozinho. Quando ele decidiu, ele foi sozinho. Os discípulos não foram. Você vê que existe um outro episódio na Bíblia, bem parecido, quando Jesus morreu. Pedro ficou muito triste, estava ali sozinho, e ele falou assim, eu vou pescar. Vou pescar. O que os outros discípulos falaram? Nós vamos juntos. Ou seja, nós vamos voltar junto. Pedro ia voltar a pescar, sei lá, alugou, comprou um barco e voltou a ser pescador. E os discípulos falaram assim, nós vamos com você. Porque Pedro ali não estava agindo com um ato de rebeldia. Ele estava apenas triste, porque o seu líder não estava ali. Mas quando o líder dele voltou na praia, eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada, o líder deles voltou, o próprio Senhor Jesus falou, lança a rede. E eles lançaram e pegaram peixes. Pedro imediatamente identificou que era Jesus, porque Pedro foi chamado assim. Quando Pedro foi chamado, eles pescaram e não pegaram nada, e Jesus falou, lança a rede, e eles pegaram 153 grandes peixes. Agora, de novo, o episódio se repete. Quando Pedro identificou que era o Senhor Jesus, imediatamente ele se jogou na água e saiu nadando até a praia, feliz que o seu mestre tinha voltado. Qual a diferença do Judas de antigamente para o Judas de hoje? E qual a diferença das pessoas que estão em volta de Judas? Assim como antigamente, as pessoas estão também em volta do Judas de hoje. Só que hoje o Judas, ele convence as pessoas a seguirem ele. E por que as pessoas seguem o Judas? Porque elas não têm temor a Deus. Pois foi o próprio diabo que entrou no coração de Judas e é o próprio diabo que continua entrando no coração das pessoas desleais nos dias de hoje. Pessoas que ficam falando mal de você pelos cantos, pelas suas costas, pessoas que ficam desafiando você, pessoas que ficam tentando destruir o que você com muita dificuldade construiu. E eles conseguem seguidores porque esses seguidores não temem a Deus. Se eles temessem a Deus, eles teriam um princípio bíblico. E esse princípio bíblico se chama lealdade. Lealdade. Exatamente, lealdade. Lealdade é uma virtude que só tem quem tem o Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo tem esse atributo, porque é um atributo do Espírito Santo, a lealdade. Então, se você está sofrendo com uma deslealdade, se alegre, se levante, fique firme. Os desleais têm os dias contados, porque a justiça vem do próprio Deus. Então, não seja um seguidor de Judas, muito menos seja um Judas, porque quem manipula e controla essas pessoas é o próprio diabo, e não se entristeça se um Judas passar pelo teu caminho. Passou pelo caminho do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus foi o melhor pastor, Jesus foi o melhor líder, Jesus foi o melhor mestre, o melhor pregador, e mesmo assim Judas o traiu. Imagina nós, como seremos traídos. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco cada vida, abençoe, dê direção, guie-os, e que nessa manhã o Senhor conforte o coração de cada um deles e ensine-os a serem fortes e esquecer os que os deixaram.
Pessoas entram e pessoas saem da nossa vida, mas o Senhor é aquele que permanece. Faça com que essa pessoa entenda isso. Dê um dia abençoado, um dia cheio de paz, um dia cheio da tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.